Já reparou como gente inteligente costuma viver do pescoço para cima? Eu escuto muito de pessoas altamente inteligentes, no quanto elas percebem que a vida delas funciona no mundo mental. Esses pensamentos que não param nunca, que inundam, que queria que tivesse um botão de off para desligar isso aqui que tá demais. Esses pensamentos que atrapalham a vida e que às vezes dificultam o acesso e o controle do que tá acontecendo aqui embaixo, porque eu nem conheço, que é essas vísceras que estão aqui. Então, quando elas começam a existir, eu me apavoro e no susto eu vou para a defesa intelectual, que é um lugar muito dominante e muito seguro para quem é inteligente. Só que a grande questão é que muitas vezes essa dificuldade de lidar com o que acontece do pescoço para baixo faz com que a gente fique numa função muito presa, né? A tentar resolver as coisas sem agir, sem ir para a prática. Fica pensando demais e muitas vezes não vai simplesmente descobrindo no caminho o que fazer com aquilo. Antecipa, lê demais. É um xadrezão, né? Que acaba acontecendo. E encontrando a vida como um xadrez, muitas vezes a gente sofre com as frustrações. Enquanto o remédio para isso muitas vezes estaria em a gente buscar um pouco mais o contato com a realidade que está lá no nosso pé, na raiz. Como a árvore que faz raiz e descobre na terra a sua energia, o seu nutriente, de certa forma também, e a sua força para não ser movido pelas ventanias do mundo. Muitas vezes a forma de se defender deveria ser muito mais indo para a prática. Mas quando a gente é muito cabeção, aí a gente vê esse funcionamento de uma tensão gigante que acontece nos pescoços. E nessa tensão gigante, a gente vai descobrindo que essas pessoas muitas vezes tiveram histórias de bebês que precisaram pensar muito cedo, que acabaram crescendo muito rápido, que não curtiram um momento de não saber da vida, que por alguma razão precisaram se defender com o único recurso que tinham na época. Numa época onde a musculatura ainda não estava pronta e a mielinização desse desenvolvimento motor não estava pronto. Mielinização é amadurecimento do sistema motor, né? Então, assim, quando a gente não pode contar com defesas motoras, porque a gente precisa pensar muito e muito cedo, de uma maneira muito precoce, a gente vai para defesas intelectuais, onde a gente vai criando imagens incríveis sobre o mundo, vai moldando a nossa criatividade, vai organizando muita coisa. Mas muitas vezes precisa depois aprender o que existe do pescoço para baixo. Porque é nisso que reside a nossa saúde. Então, se você é uma pessoa altamente inteligente, se identificou com esse tipo de defesa, tenho algumas dicas para você. A primeira delas, tenta se familiarizar um pouco com essas sensações viscerais. Percebe um pouco como você está sentindo, começa a observar teu batimento cardíaco. Geralmente, pessoas que têm um bom desenvolvimento desse intelecto, elas se apavoram com as sensações, porque é tudo muito. E aí, muitas vezes, perceber demais inunda. Então, é como se elas não quisessem fazer isso. E elas criam tensões e couraças, do que a gente chama na psicologia corporal, para não sentir o que está rolando aqui mesmo. Só que, às vezes, o copo enche e transborda, daí não tem muito o que fazer. Mas as dicas são de começar a perceber um pouco mais as sensações viscerais sem precisar sair correndo delas. E usar um pouco mais os seus músculos. Mesmo quando a tendência de ficar aqui na cabeça parece ser suficiente. Porque quando a gente muda, quando a gente entra em movimento, a gente acaba buscando novas formas de autorregulação que são bem positivas para esse corpo pensante. Então, não esquece que existe vida do pescoço para baixo, tá bom? Até mais!